E aí, preparado para continuar falando sobre Gálatas? Lembrando que esse vídeo já é a parte 2, então se você não assistiu o primeiro, clica no card aqui em cima e depois você volta para cá. Na carta de Gálatas, Paulo vai defender algumas ideias que são centrais no seu objetivo de escrever. A primeira ideia que Paulo vai defender, nós já falamos um pouquinho no primeiro vídeo, que é a justificação pela fé e não através das obras da lei. Paulo enfatiza que ninguém pode ser salvo apenas cumprindo mandamentos e rituais da lei judaica, porque a lei apenas expõe o pecado, mas ela não tem o caráter de salvar o homem. E ele vai falar isso em Gálatas 2,16 e também em Gálatas 3:10 e 11. Ele reforça que a salvação é um dom da graça de Deus e que quando eles buscam se justificar através das obras da lei, eles estão na verdade rejeitando a suficiência de Cristo. Paulo fala isso no capítulo 5 de Gálatas. Outra ideia que Paulo vai defender nessa carta é a sua autoridade apostólica. Desde o início da carta, ele defende sua autoridade como um apóstolo, afirmando que recebeu o evangelho diretamente de Cristo e não de outros homens. No versículo 11 e 12 do capítulo 1, ele responde a acusações de que não era um verdadeiro apóstolo e reforça que sua mensagem é legítima e confirmada pelo próprio Deus, e também reconhecida por outros apóstolos, como Gálatas 2, do versículo 6 ao 9, ele vai dizer. Sua firmeza nesse ponto é essencial, pois sua autoridade estava sendo questionada pelos judaizantes, que estavam tentando acabar com a influência de Paulo sobre os Gálatas. Paulo também vai defender a ideia da liberdade cristã e o papel do Espírito Santo na vida do crente. Paulo ensina no capítulo 5, versículo 1, que aqueles que estão em Cristo foram libertos da escravidão da lei e chamados para viver em liberdade. No entanto, essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem, mas sim uma nova vida conduzida pelo Espírito Santo. Ele vai trazer o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, mostrando que a verdadeira transformação se dá através do Espírito vivendo no crente, e não simplesmente da obediência da lei. Essa ênfase na liberdade cristã reforça que a vida do crente não é regida por regras externas, mas sim por um relacionamento vivo com Deus através do Espírito Santo. Esses três pilares, justificação pela fé, defesa apostólica de Paulo e a liberdade no Espírito, fazem de Gálatas um manifesto poderoso sobre a graça e a vida cristã. Vamos falar agora sobre algumas razões que levaram Paulo a escrever essa carta. A primeira delas, conforme mencionamos rapidamente no primeiro vídeo, é um combate aos judaizantes e à imposição da circuncisão. Paulo escreveu para confrontar um problema sério, a influência de judaizantes, que eram um grupo de cristãos judeus que insistia que os gentios convertidos precisavam se submeter à lei de Moisés, inclusive a rituais como a circuncisão, para que então pudessem ser salvos. Esses falsos mestres estavam influenciando os Gálatas, distorcendo o evangelho e fazendo com que eles abandonassem a graça de Deus para que buscassem a justificação através das obras da lei. Paulo vai responder a isso com firmeza no capítulo 2, afirmando que a circuncisão não tem valor para a salvação e que voltar à prática das obras da lei era rejeitar a suficiência de Cristo. Paulo também vai trazer um esclarecimento sobre a verdadeira natureza do evangelho. No capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai lembrar seus ouvintes de que eles receberam o Espírito Santo pela fé e não por obras. Ele também vai mostrar, através da história de Abraão, que a promessa de Deus sempre esteve baseada na fé e não na lei. Dessa forma, Paulo corrige o ensino dos judaizantes e reafirma que a salvação é um presente da graça de Deus, algo que estava acessível para todos os povos. Paulo também vai falar que os cristãos deveriam viver a liberdade em Cristo, sem cair na libertinagem. Embora Paulo dê muita ênfase ao fato dos cristãos não estarem mais presos debaixo da lei, ele também deixa bem claro que isso não significa que eles podiam viver de qualquer maneira. A liberdade em Cristo não era uma desculpa para o pecado, mas conforme Gálatas 5:13, era um convite a viver no Espírito. Ele alerta que os crentes deveriam abandonar as obras da carne e viver conforme o fruto do Espírito, com amor, paciência e domínio próprio. Ou seja, a verdadeira liberdade cristã não leva ao pecado, mas sim a uma vida transformada pelo Espírito Santo. Sendo assim, Paulo escreveu aos Gálatas para proteger a igreja de falsos mestres e seus falsos ensinos, reafirmando a suficiência da fé em Cristo e mostrando que a liberdade cristã devia ser vivida com responsabilidade espiritual. Bom, não podemos deixar de falar de alguns textos difíceis e temas complexos. Um dos temas mais debatidos na carta de Gálatas é a relação entre lei e graça. Será que Paulo e Tiago se contradizem? Paulo ensina que a justificação vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, o que pode parecer uma contradição com o que Tiago vai dizer, que a fé sem obras é morta.
no capítulo 2, versículo 17 de Tiago. No entanto, eles estão abordando a fé em perspectivas diferentes. Paulo está falando da justificação diante de Deus, enfatizando que ninguém pode ser salvo por méritos próprios ou simplesmente pela obediência à lei. Já Tiago, ele fala da justificação diante dos homens, argumentando que uma fé genuína ela vai se manifestar através de boas obras. Ou seja, Paulo e Tiago não se contradizem, eles se complementam. Nós somos salvos pela fé, mas essa fé se prova verdadeira através das obras que resultam dela. Outro conceito que pode ser um pouco difícil nessa carta é no capítulo 4, quando Paulo fala de filhos da promessa e traz uma alegoria entre Sara e Agar. Nesse trecho, do versículo 21 ao 31, Paulo usa essa alegoria para ilustrar a diferença entre viver sobre a lei e viver sobre a graça. Ele vai comparar Sara e Agar, as mães dos filhos de Abraão, para explicar uma verdade espiritual. Agar e Ismael representam a antiga aliança da lei, dada no Monte Sinai. A lei escraviza porque exige obediência perfeita, algo que é impossível para o ser humano. Sara e Isaac representam a nova aliança da graça. Isaac nasceu pela promessa de Deus, assim como os crentes são filhos espirituais de Abraão por meio da fé. Com essa alegoria, Paulo enfatiza que os cristãos não devem voltar à escravidão da lei, mas viver na liberdade da promessa de Deus, que foi cumprida em Cristo. Isso vai reforçar o argumento central da carta de Gálatas. A justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. E talvez você esteja pensando, como os ensinamentos de Gálatas se aplicam hoje? A carta de Gálatas continua extremamente relevante porque aborda temas centrais da vida cristã, como por exemplo a salvação pela graça, a liberdade em Cristo e a vida no Espírito. Muitas vezes os cristãos podem cair no erro de tentar merecer a salvação através de suas boas obras ou através de regras religiosas, esquecendo que a justificação ela vem somente pela fé. Além disso, a mensagem de Gálatas reforça que todos os crentes, independente de sua origem, são um só em Cristo, combatendo divisões e discriminações dentro da igreja. Paulo combate dois extremos: o legalismo, que tenta impor regras religiosas como condição para a salvação, e a liberdade sem responsabilidade, que transforma a graça em desculpa para o pecado. O legalismo pode acabar sufocando a verdadeira fé, fazendo as pessoas confiarem mais em rituais e tradições do que em Cristo. Por outro lado, Paulo também alerta que a liberdade cristã não é um convite para viver de qualquer maneira, mas um chamado para servir a Deus e ao próximo com amor. A verdadeira vida cristã não é guiada por meio de regras externas, mas pela direção do Espírito Santo. Paulo nos convida a abandonar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito, com amor, paciência e domínio próprio. Viver pela fé significa confiar totalmente na graça de Deus, rejeitando tanto a escravidão da lei quanto a escravidão do pecado. O Espírito Santo capacita os crentes a viver de acordo com a vontade de Deus, transformando suas vidas de dentro para fora. Em resumo, Gálatas nos ensina a abraçar a liberdade em Cristo, sem cair no legalismo ou na libertinagem, vivendo uma fé verdadeira que é evidenciada pelo Espírito Santo agindo através de nós. Se a mensagem do livro de Gálatas fez sentido para você, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a Bíblia. Nos próximos vídeos vamos continuar explorando as cartas de Paulo, entendendo como cada uma delas se encaixa na história da igreja e na nossa caminhada de fé. Comenta aqui embaixo o que você acha mais interessante sobre a carta de Gálatas. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.